Oi, gente! Hoje eu vou falar do capítulo 10. Ó, com a prática, você se tornará um criador intencional e alegre. Ai, gente, então ele fala assim, né? Que a gente tem que praticar. E o que a gente tem que praticar, né? O que eu mais gosto nesse livro, assim, que ele fica comigo o tempo todo, que ele incentiva, durante toda a leitura, a gente a se sentir bem. Então, ele vai falar isso. Ele vai falar de se sentir bem. Então, eu vou ler aqui o comecinho para vocês. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora e, como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para a sua criação individual. Bom, aí ele fala aqui que, falando de energia criadora, a gente tem que considerar dois fatores, sendo o primeiro a intensidade e depois a velocidade da energia. Então, o que ele fala? Que às vezes a gente passa muito tempo desejando uma coisa e aí quando a gente pensa que a gente deseja um tempo e a gente não conseguiu, a gente tem uma emoção negativa. E aí quando a gente tem essa emoção negativa, a gente se desalinha com o desejo. Ele fala assim, quando a gente passa muito tempo pensando em alguma coisa que a gente quer, isso ganha mais energia, mais corpo do que quando a gente pensou pela primeira vez. Então, possivelmente, quanto mais energia você põe nesse desejo que você tem, mais facilmente você vai conseguir trazê-lo para sua realidade. Ele fala também de que quanto mais específico for o seu desejo, também você consegue trazê-lo numa velocidade maior. E mais uma vez ele fala para a gente examinar o que a gente está sentindo para saber se a gente está permitindo receber o nosso desejo ou se a gente está resistindo àquilo que a gente tanto quer. Aí ele fala do pensamento dominante. Quando o seu pensamento se torna dominante? Sempre que você se concentra consistentemente em um assunto, gerando uma ativação vibrátil consistente dentro de você, ele se torna um pensamento dominante. Aí, quando você ativa, então, esse pensamento dominante começa a atrair outros pensamentos na mesma frequência e você começa a atrair experiências relacionadas a isso. Então, ele fala aqui que você vai atrair coisas sintonizadas com esse pensamento. Começarão a surgir no seu caminho artigos de revista, conversas com amigos, observações pessoais, tudo aquilo que vai contribuir para a realização do seu desejo. Aí ele fala assim: depois que a sua atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro de você, as coisas, desejadas ou não, começarão a abrir caminho em sua experiência pessoal. É a lei. Então, gente, conforme eu vou avançando aqui na leitura, eu vou percebendo assim que vai ficando cada vez mais importante, né? Vai incutindo a ideia na minha cabeça de que cuidar dos pensamentos é fundamental, porque aquilo que a gente está pensando está emitindo uma frequência, essa frequência está indo para o universo, está sendo atendida e está retornando na mesma frequência que eu tô. Então, se eu penso uma coisa muito boa, muito melhor do que o momento que eu tô agora, isso vai para o universo, isso vai voltar em formato de experiência. E aí, eu tenho que estar sintonizada, eu tenho que começar a sempre pensar nisso e sempre atrair mais pensamentos disso, para que eu permita que isso possa entrar. Não adianta pensar, nossa, eu quero, sei lá, uma viagem para a Europa, quero uma viagem para a Europa e olhar
começar a pesquisar e falar assim, nossa, tudo caro, esse hotel não dá, aquele não dá, esse lugar não dá pra fazer o roteiro que eu quero. Então, assim, se eu quero fazer uma viagem pra Europa, eu tenho que olhar os roteiros, eu tenho que me alegrar com os roteiros, eu tenho que imaginar que eu posso ir. E não posso ficar olhando porque eu não posso agora. Ah, não podemos porque é pandemia, não podemos porque não tem dinheiro, porque o euro tá caro e tal. Tem vários nãos que estão manifestados na minha realidade agora. Só que não é para olhar para esses não. Se eu quero quebrar esses nãos, esse que é o ponto. Quero quebrar esses nãos. Eu preciso olhar para aquilo que eu realmente quero e colocar isso na minha experiência. Vocês conseguem entender a diferença? Sabe que eu tava vendo essa parte do livro, né, de você dar atenção para aquilo que você quer, e eu lembrei de uma amiga que eu tenho, que ela sempre falava que ela queria ir pro Japão. A gente tinha umas vizinhas que elas eram descendentes de japonês, e elas decidiram que elas iam pro Japão. E essa minha amiga era muito amiga dessas japonesas. E elas iam embora e ela meio que não queria ficar aqui, vou pro Japão. E ela só falava isso, gente. Ela só pensava isso, ela só falava isso. Ela queria ir pro Japão, ia com as amigas. Vocês acreditam que, assim, a gente morava na periferia da cidade, a gente era super jovem, não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha nada. Falar ir pro Japão era uma coisa totalmente fora das circunstâncias. E vocês pensam, ela mora lá no Japão, deve fazer uns 20 anos, sabe? E porque ela insistiu e as coisas foram conspirando a favor dela conseguir ir pro Japão. Ela era brasileira, não era descendente, mas foi construindo uma maneira, e ela mora lá, hoje ela tem os filhos que também moram lá, e tão grandes já, e construiu a vida toda dela no Japão. Então, a hora que eu li isso aqui, veio essa história na minha cabeça, porque realmente o pensamento dominante dela é ir pro Japão, e nenhuma circunstância foi capaz de impedi-la de conseguir isso. Bom, vamos continuar aqui. Você tomou a decisão de direcionar os seus pensamentos? Então ele fala que a gente tem que tomar essa decisão, de que vai direcionar os pensamentos para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente não quer. Se essa minha amiga tivesse ficado pensando, mas eu sou brasileira, eu não conheço ninguém, não tenho dinheiro, ela teria ido para o Japão? Não teria ido. Mas ela não pensava isso, ela só pensava, quero ir pro Japão, eu vou pro Japão. E toda a conversa com ela era isso, era só esse assunto. Ela ficou tão focada naquilo que aquilo acabou se materializando na vida dela. Então, ele fala assim, você não pode querer modificar seu ponto de atração se continuar a observar e acreditar nas coisas da forma como sempre o fez. Assim como não pode sintonizar seu rádio na 630 AM para receber transmissão da 101 FM. Suas frequências vibráteis precisam estar sintonizadas. Repetindo mais uma vez, cada emoção que você sente é um indicador do seu alinhamento ou desalinhamento com a energia da sua fonte. Quando você presta atenção nessas emoções e tenta se concentrar em pensamentos positivos, está usando o seu sistema de orientação emocional para o seu benefício, como pretendia quando decidiu vir ao mundo neste corpo físico. E aí, a última parte ele fala, você consegue aceitar-se como um ser vibrátil? Né? Porque a gente não está acostumado, eu honestamente estou aprendendo isso agora, né? Encarar a vida em termos de vibração. A gente está acostumado a se comunicar pela fala, pela escrita, pela imagem, né? Agora, pela vibração, é novo para mim, né? E, muito embora eu já soubesse que isso existe, que tudo vibra, então, aprender a comunicação vibracional é um processo. Eu me sinto assim que eu tô sendo alfabetizada num novo processo de comunicação. Assim como eu estudo inglês, né, para falar outro idioma, eu tô aprendendo agora a comunicação vibracional. E pelo que eu entendi aqui, essa comunicação vibracional resolve todas as outras. Se você se comunica vibracionalmente, você não precisa falar. Já pensou? Às vezes, quantas vezes a gente tenta explicar uma coisa, a pessoa não entende, ou o ponto de vista é diferente, ou não chega num acordo. Se você se alinhar vibracionalmente com aquilo que você quer,
resolve tudo. Gente, resolve tudo. Bom, ele fala assim: se você aceitar essa nova orientação e passar a aceitar-se como um ser vibrátil que atrai todas as coisas que lhe acontecem, então começará a deliciosa jornada rumo à criação intencional. Se entender a correlação entre o que está pensando e o que está sentindo e o que está recebendo, você possuirá todas as chaves necessárias para ir de onde se encontra para onde deseja estar em todos os aspectos. É isso, gente. Ele fala que resolve tudo. Bom, esse foi o capítulo 10.